Eu não sei se vocês viram, mas repercutiu bastante um corte de fala da Maria Rita Kell, psicanalista, figura importante na esquerda, com ligação ao MST e tal, e que a Maria Rita Kell sempre se colocou muito contra a ideia de lugar de fala, né? Ela já tinha falado anos atrás disso, né? Inclusive falando que o lugar de fala tinha tornado-se um lugar de cálice. Só que ela falou disso de novo, isso gerou um cortezinho de Reels, de TikTok, de YouTube Shorts e tal, e nossa, a discussão foi enorme. Deixa eu ver se eu acho a fala dela em si, pra gente poder repercutir. Porque é uma fala bem curta, na verdade, e o mundo veio abaixo por causa dela. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui. Nem sei que perfil é esse que postou, mas vamos lá. Começo. É quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si. Né? Porque daí você se fecha para a crítica. Você se fecha para o outro que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se vocês pensarem assim? Às vezes é uma colaboração só, não precisa ser uma crítica. Esse artigo dela sobre lugar de fala, lugar de cálice, ele é de 2020, né? Não é recente, cara. 2020. Mas é que, como teve essa fala recente dela, isso voltou. Aquilo que eu sempre falo pra vocês, a internet não tem memória, né? A internet relembra das coisas como se fosse ontem. Claro. Quem sabe se vocês considerarem assim dá mais certo, né? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social. Só dentro do movimento. Sim. Né? Todos que são... E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos, né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo. Eu posso, mulher de classe média... Acho que é aqui que foi onde pegou. Aqui acho que o bicho pegou aqui, vamos ver. Descendente de alemão, branca. Eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo, não é? Eu posso tentar interferir, ele pode responder, não se mete na minha vida. Sim. Tá, é legítimo, né? Eu posso dizer, mas espera aí, não posso ver. Agora, se ele diz, você não pode falar porque você é branca, eu acho que isso não vai dar certo. Ao mesmo tempo, eu tenho esperança que isso não vai muito longe. Né? Que isso não vai muito longe, porque a tendência a poder falar com o outro é muito grande. Sim. Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive, né? Mas... Vamos lá, calma. Isso vai criando nichos narcísicos no sentido de que só nós nos amamos. O outro é uma porcaria. Tá aí, essa foi a fala que gerou uma comoção imensa e tal, e aqui eu já tô... Aqui o chat já acordou. Ratinho, o chat já acordou. Tá, olha só, deixa eu comentar um negócio. Tem que fazer um disclaimer, que eu acho que todo mundo fala, que é o seguinte: toda vez que se pensa em identitarismo, sempre se olha pra negro, pra mulher, pra LGBT, sendo que, porra, o suprassumo do identitarismo hoje é o patriota, são essas hiperidentidades que a gente tem visto essa nova direita partir. São identidades até bem mais englobantes, para pensar. Não é à toa que a perseguição a imigrantes é uma coisa típica, né? Ou seja, o povo que é daqui, é um etno-identitarismo, né? E também sempre é bom lembrar, já que a própria Maria Rita Kell puxou ali, somente da questão, deu um exemplo de uma pessoa negra, né? É bom sempre lembrar que o racismo é uma invenção do identitarismo branco, né? Eu já falei aqui, africanos não chamavam os europeus pela cor da pele, por serem brancos. Muito pouco ou quase nada se falava disso, né? Outros traços chamavam mais atenção. Já a teoria racial, todo esse pensamento entre branco e preto, essa racialização do outro, ela vem muito da Europa. Então, assim, sempre é bom fazer essa consideração, né? Quando a gente fala de identitarismo, é preciso considerar as macro e micro identidades e uma lógica de onde é que saiu essa porra da identidade. Cabe lembrar que se discutia já a identidade na Grécia Antiga, né? Já era um problema filosófico na Grécia Antiga a questão da identidade. Dito isto, eu acho que o debate, como sempre, degringolou, porque começaram a puxar o fato de que o vô da Maria Rita Kell foi um eugenista. Olha, ela não tem culpa do vô que teve. Como eu disse, ela já e muito teve uma atuação de esquerda, e eu já soube de gente que precisou pesquisar sobre o passado do vô dela, e a família dela parece que é uma família que abertamente entrega todos os podres do vô. Acho meio tosco isso, sabe? Acho meio... É a lógica das redes sociais indo para além do direito, né? No direito, a gente tem essa condição de que os filhos não têm que, né? Por exemplo, se o pai
se o pai cometeu um assassinato e tá foragido, você vai prender o filho, ou você vai transferir a pena pro filho. Não tem isso, né? A gente não transfere pena pros outros, né? Por isso tem até essa discussão sobre, nessa ânsia punitivista, o pessoal quer que o preso pague pela... Volta e meia tem essa discussão que ela vai e volta, né? Que o presidiário teria que pagar a sua estadia na prisão, senão ele estaria com uma dívida, entraria com uma dívida em relação ao Estado. Tem gente que defende muito isso, aquela coisa, né? Ah, porque o bandido tem que pagar. Só que o lance é o seguinte, se ele entra em dívida em relação ao Estado, que tem que pagar a família. Então você tá meio que transferindo a pena, tá ligado? Porque a família que não é culpada, por exemplo, imagina os filhos de um cara, os irmãos, os pais, que não são necessariamente culpados pelo crime da pessoa, vão assumir uma dívida, vão ser endividados, sabe? Tá entendendo? Então, assim, o fato da Maria Itaquel ter tido como um avô um eugenista, eu acho isso completamente irrelevante, tá? Acho tosco, acho ad hominem, acho horrível, sério, cair nesse nível eu acho horrível. Então, assim, vamos tentar porque ela falou. Eu sempre quero comentar, eu sempre volto nesse tema porque eu já falei tanta coisa e às vezes as pessoas pegam um pedaço das coisas que eu disse e não amarram. Vão criando ideias a partir do que eu falei que foram coisas que eu não falei. O conceito de lugar de fala sempre é bom localizar. Ele nasce talvez principalmente a partir ali da Spivak. Qual é o primeiro nome da Spivak? Gayatri Spivak. Uma intelectual indiana que fazia parte do Subaltern Studies, um grupo bastante Foucaultiano, apesar da Spivak ser mais derridiana, vamos dizer assim, mais ligada a Derrida, enquanto que aquele grupo, o Subaltern Studies, era muito ligado a Michel Foucault. Tem um texto da Spivak que é Pode o Subalterno Falar? É um texto de 1985, se não me falha a memória. E ele é meio que considerado, sempre é ruim falar qual é o primeiro, mas ele é meio considerado o primeiro grande texto dessa discussão sobre lugar de fala. E naquilo que a Spivak tá falando, ela tá correta, cara, sabe? Assim, porque, veja, até pouco tempo atrás, televisão, né? Na televisão você via assim, debates sobre a mulher. Não tinha uma única mulher. Debates sobre a condição do negro no Brasil. Não tinha um único negro no debate. Eu lembro que eu já era professor universitário, professor do curso de jornalismo, e eu lembro que num dia anterior eu tinha assistido na Globo News um debate sobre a questão indígena no Brasil, e não tinha um único indígena. Então, assim, quando a Spivak levanta esse debate do lugar de fala, ela está muito pensando o seguinte: o subalterno, troque aqui pela a minoria, chame como você quiser, uma condição que recai a essas pessoas, eles não são sujeitos. Mesmo os bem-intencionados, mesmo os defensores dos negros, das mulheres, dos gays, dos deficientes físicos, mesmo os defensores de tudo isso, muitas vezes colocam esse outro na condição de um objeto. Ele é um objeto de estudo, ele é um objeto que não tem poder de voz, que alguém tem que falar e mediar. Então, aquela coisa assim, né? O negro pobre, periférico, ele é um ignorante, ele não tem condições de falar. Chama o rico branco, não precisa ser rico, mas vai, chame o intelectual branco para falar no lugar dele, sabe? Essas coisas assim. Então, essa discussão que a Spivak levanta lá no começo, né, sobre essa objetificação, inclusive às vezes bem intencionada, do subalterno, da minoria, e que não consegue dar a essa pessoa a condição de sujeito para que ela fale sobre si mesma, mesmo que ela fale bobagens. Veja, não é uma questão de você dar uma validade a priori para isso. Às vezes uma pessoa que tem uma experiência direta, justamente por ela estar muito próxima daquilo, ela tem uma avaliação ruim, tá entendendo? Pegando o exemplo que eu falei agora. Então, por exemplo, vamos falar sobre a pobreza no Brasil. Você chama um menino negro periférico sobre pobreza e racismo. É óbvio que ele vai falar coisas que vão interessar para quem estuda a área, mas ele pode às vezes fazer análises equivocadas, tentar avançar em certas análises tal, que são equivocadas, que por mais que a experiência dele seja muito válida, certas sínteses ou certas conclusões são equivocadas. Daí precisa um intelectual, seja ele branco, preto, sei lá quem for, precisa de alguém que estude, que tem que ver essas coisas numa perspectiva, mesmo que mais distante, mas que consiga, justamente pela distância, produzir um panorama mais claro para amarrar. Então, é aquilo que eu sempre falo sobre perspectivismo, né? Pega o exemplo do pontilismo. Quem vê de perto só vê os pigmentos, não tá vendo os pigmentos com detalhe, tá, mas não tá vendo o desenho. Quem vê de longe não vê os pigmentos, não consegue identificar cada pontinho, mas consegue ver o contorno geral e consegue entender o que está sendo figurado. Então, não se trata de quem sabe mais, quem sabe menos. Quem está no calor do negócio tem um saber, quem está na distância tem outro saber, e a gente vai somando ou elaborando a partir dessa soma. E não se trata de hierarquizar quem sabe mais ou quem tem mais validade. Só que o lance, que essa discussão do lugar de fala, que começou de uma maneira muito... eu não teria críticas a fazer, ou talvez não teria grandes críticas a fazer, o lance é que quando isso chegou para a internet, realmente virou uma bobagem. Eu falo isso desde 2011, 2012, né? Porque o pessoal, eu era canceladíssimo por causa disso. Virou uma bobagem. E virou uma bobagem porque assim, ó, toda vez que você tem um conceito que é disruptivo, e essa palavra ficou nojenta por causa desses coach, mas enfim, toda vez que você tem uma elaboração teórica que ela foge ao senso
comum, o senso comum não consegue reproduzir ela tal e qual. A discussão de lugar de fala, perceba, eu fiz questão de puxar Spivak, puxar Foucault e tal, porque ela tem uma genealogia, ela vem já de umas outras elaborações, ela tem um sistema teórico, filosófico em volta para fundamentar essa discussão. Toda a análise do discurso Foucaultiana, tá entendendo? Tu tem que, por exemplo, para tu entender bem o lugar de fala que a Spivak está elaborando ali, tu tem que entender a análise do discurso do Foucault. Então assim, tu tem uma elaboração teórica que não é simples, ela não é simples. E aí quando começa a se popularizar isso nas redes sociais, e a principal embaixadora disso acaba sendo a figura da Djamila Ribeiro, eu acho que ali o bonde se perdeu, porque quando você tem conceitos disruptivos que são difíceis para as pessoas que não têm essa vivência acadêmica e tal, é difícil para elas se apropriarem tal e qual, elas vão preencher, elas pegam às vezes uma sacada ou outra diferente, mas na dificuldade de preencher todo o resto, elas preenchem com aquilo que elas já tinham, ou seja, vem de volta à tradição. E aí um conceito que era para parecer mais disruptivo, ele se torna reacionário. Isso é muito comum, isso acontece com 500 outros conceitos, tá? Não é só a exclusividade, é a questão do lugar de fala. Muitas discussões filosóficas, quando elas meio que caem assim no bate-boca comum, é um fenômeno frequente delas ficarem ideias mais elas se tornam mais reacionárias. Um conceito que às vezes era para ir contra tal coisa, ele se transforma como o endosso daquilo que ele é contra. E isso aconteceu com a ideia de lugar de fala, porque o que aconteceu, né? Assim, qual foi o sentido que isso foi se criando dentro do linguajar de internet? Porque essa primeira coisa, vamos pensar num contexto maior. Não é por acaso que a ideia de lugar de fala se populariza na época que o Facebook também estava se popularizando. E o Facebook, pelo layout dele, tinha exatamente isso. Você fazia o que o lugar de fala de senso comum produziu, que é de você não... Antes de você dar atenção ao que é falado, você tem que identificar o falante. E o layout do Facebook era bem isso. Então, na esquerda você via a fotinho ali, se era branco ou preto, se tinha bandeira do arco-íris, se tinha Bolsonaro 2018 e tal. Aí, a partir daquele olhar ali, a partir daquela imagem da esquerda, aí você encaixava o texto na direita, né? O seu olho ia da esquerda para a direita. Então o layout do Facebook é quase o dispositivo, é o raciocínio do lugar de fala na internet. E a questão do lugar de fala, por que essa ideia se tornou reacionária? Porque aquilo que era, de novo, pegando nessa linha Spivak, Foucault e tal, aquilo que era um debate sobre como é que a produção de sujeito, a consideração da subjetividade, as relações de saber e poder discursivas, enfim, todo esse debate, ele virou um novo espiritualismo. Ele virou porque foi preenchido com aquilo que a pessoa tem mais comum. Por que virou um novo espiritualismo? Porque a gente passou a ver essas identidades como negra, mulher, LGBT, etc., como uma espécie de alma, como uma espécie de essência, como algo que não fosse mega fluido, atravessado. E veja, quem fala justamente do quanto que não dá pra gente estratificar essas identidades são figuras ligadas, por exemplo, antirracista como a Shirley Mbembe, feminista como uma outra intelectual que é a Rose Preidotti. Então são intelectuais e caras que estão agora falando sobre isso, que não dá pra gente pegar e estratificar essas identidades, não dá, porque daí tu tá produzindo uma nova alma, tu fez uma metafísica, tu criou uma essência ali que não é bem assim, é uma hipertrofia da identidade, e essa hipertrofia das identidades vai produzindo não só caricaturas, porque realmente no final das contas você está produzindo caricaturas, como ao mesmo tempo não pensa as relações complexas que são extremamente atravessadas por N outras identidades. Por exemplo, negro e já que eu falei aqui, negro e periférico. O negro periférico de São Paulo não é o negro periférico de Fortaleza, que também não é o negro periférico de Porto Alegre. E por mais que vão ter pontos de convergência, também tem abismos de diferença. Isso ainda mais quando a gente vai a nível individual. Às vezes os indivíduos, pelas suas histórias, pelas suas biografias, também tem 500 coisas. Então, assim, essas identidades, elas são, na verdade, muito mais instáveis e móveis. Você não consegue parar esse negócio, você não consegue estancar, você não consegue produzir uma brita, uma pedra, uma estátua da identidade. Sacou? Não é à toa que, por isso que eu fiz questão de começar aqui falando, esse identitarismo que na verdade nasce, por exemplo, no caso da racial, que nasce com homens brancos, o que eles fazem? Eles criam uma estátua, um tributo, uma imagem petrificada da branquitude que também não existe, que também é uma invenção deles, é uma maluquice da cabeça deles. Estão entendendo? Então, a gente vai repetir o mesmo procedimento? A gente vai repetir o procedimento dos racistas? Não, ou seja, a gente tem que fazer uma coisa um pouco diferente. Só que o lugar de fala, por justamente ser um conceito que não é, na verdade, tão simples como parece, ele foi preenchido com uma série de premissas reacionárias, ou sensos comuns, sabe? Noções arcaicas, um identitarismo ainda eurocêntrico, porque, querendo ou não, a gente foi colonizado, então a gente reproduz esse tipo de coisa. E o efeito prático dessa discussão é muito ruim, porque você passou, eu já comentei isso aqui, não se trata de não defender a inclusão e tal, mas a gente tem que pensar na metodologia. E eu já cansei de falar aqui, com pesquisa que mostra isso, que o jeito como a gente tem feito isso, nessa estratificação das identidades, produziu uma lógica de ressentimento. E repito, o pessoal vai dizer, ressentimento do homem branco? Não, ressentimento de um grupo pelo outro. Basta ver, já cansei de dar exemplo aqui, hoje você tem uma caralhada de canal aqui no YouTube mesmo, de homens negros, de direitaça, que se ressentem dessas
dessa inclusão, de achar que, sei lá, pessoas LGBT estão na frente da fila, que, né, tipo, existe esse fenômeno, né, que é a sensação de que alguém está furando a fila, porque uma minoria acumulou pontos perante outra. Tem também a treta entre feministas radicais com pessoas trans. Então, tá entendendo? Essa guerra não é só uma guerra de homens brancos ressentidos. Se fosse assim, Trump não se elegesse, só homem branco ressentido votasse no Trump. Isso é um processo mais complicado, de efeito prático ruim, porque produz basicamente uma escala de ressentimentos. Do jeito que isso aconteceu, ele acabou ficando muito dependente de um capital simbólico. Então a gente passou a criar uma tabelinha, no final das contas existe uma tabela, um RPG das minorias, onde certas identidades ou certas condições somam e com isso ganham algum tipo de condescendência maior ou menor, e condescendência sempre é uma coisa ruim, mas é feita para isso. E tu pode ver que a direita sabe surfar nisso, sempre já cansei de falar aqui dos exemplos, a Carla Zambelli se colocava como feminista, o Bolsonaro, quando foi acusado de queimadas na Amazônia, levou uma indígena pró-queimada, também tinha, o governo Bolsonaro botou aquele homem, não lembro o nome dele, aquele homem negro, na Fundação Palmares, que nega o próprio racismo. Então ele ia preenchendo, né, os tokens, ele ia colocando, e agora recentemente a gente está vendo isso no nível do autismo, né? O Primo Rico lá colocou aquela foto pesada lá e tal. Aí a esposa falou que ele era autista, por isso que ele fez isso. Aí o Elon Musk faz saudação romana. E por que fez? Porque é autista. Tá entendendo? Essas coisas vão sendo usadas assim como uma espécie de tabelinha. Você estratifica essas identidades e começa a fazer pontos. Por isso que eu falo que é RPG das minorias, porque você começa a usar aquilo e acumular atributos a partir daquilo. Perceba, a discussão, isso já virou uma espécie de anti-lugar de fala, se tu for pensar o conceito original. Além de produzir uma lógica de até na vigilância sobre os próprios sujeitos, que era o oposto da ideia de lugar de fala. Porque, olha só, repara uma coisa, a noção de lugar de fala, por exemplo, vamos supor num encontro presencial entre pessoas ali e tal. Se a pessoa é branca ou negra, isso é meio óbvio, né? Tu vê na cor da pele. Mas, por exemplo, se a pessoa é gay, ela tem que falar que ela é gay. Aí vamos supor que uma pessoa pegue e fale sobre questões ligadas à homossexualidade e tal. Para tu validar o que ela falou, né, nessa lógica reacionária, né, nessa reacionarização do conceito de lugar de fala, você tem que meio que indagar para a pessoa se ela é gay. Ou ela vai ter que expor a sua biografia para validar de alguma maneira, para conseguir botar pontinhos em cima no que ela está dizendo. Vira uma espécie de condição policial entre pessoas progressistas. Por isso que virou esse estereótipo entre progressistas, que eu acho tosco pra diabo, que antes de você falar, você faz um autofichamento. Isso é mais policialesco do que um Estado fascista que policiava as pessoas. O policiamento não vem do Estado opressor, vem de você. Você mesmo vira um cúmplice da própria opressão. Você se ficha mais do que um policial te ficharia. Não, porque eu, como pessoa X, Y, Z, blá, 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 e você aí depois que você faz a lista, você fala o que você tem pra falar. É uma lógica de controle. Então, assim, eu acho que o que pegou ali na fala da Maria Rita Kell é que eu entendo isso, e nessa parte eu concordo. Toda vez que falam de identitarismo, é sempre a culpa é das minorias. Não é bem assim, né? Eu já disse, o identitarismo que inventou no final das contas é a galera de que essas minorias estão buscando se proteger. Porém, por outro lado, de fato, esse negócio descamba numa bolha narcísica. Mais do que uma bolha narcísica, descamba nisso que eu tô falando. Acaba em ressentimento, acaba em vigilância e autovigilância. E o debate sobre o lugar de fala desvirtua a própria potência provocativa, disruptiva do conceito em si. A maneira como isso foi apropriado, o senso comum transformou isso numa praga na internet e que gerou um retrocesso imenso dentro do campo progressista. O campo progressista se tornou muito menos capaz de debates mais diretos, honestos, francos, cordiais até, porque se passou a fazer uma grande vigilância de quem fala e quem não fala a partir de pontinhos que eu insisto, descamba no capital simbólico. Ou seja, não é por acaso que a gente teve essa onda de empresas que depois assimilaram isso para si. Aí botaram um monte de personagens minoritários nos filmes e séries e agora que o vento virou, estão tirando de volta. Porque essa estratificação das identidades, essa petrificação do sujeito, essa petrificação do eu, não é nem um sujeito, é de um eu, porque tu começa a ficar abstraído nessas identidades, essa petrificação das identidades, que acaba produzindo uma espécie de essência, uma alma, um espírito, um ânima, isso é muito fácil de ser assimilado pelo próprio capitalismo, porque isso já está dentro de uma lógica de um capital simbólico, então é fácil, né? E por isso que as empresas fizeram. Então, enfim, acho que esse debate precisa melhorar, tá ligado? Eu acho que tá virando muito barraquinho só e vamos ver. Se os africanos não se referiam aos brancos pela cor da pele, como se referiam? Ih, rapaz, tem até um vídeo tem um vídeo legal que eu vi esses dias no Instagram de um moçambicano falando disso.
Ele pegou vários exemplos, assim. Um que me chamou a atenção era de um determinado grupo ali etnolinguístico africano que chamava os europeus, eles usavam a palavra os europeus que era meio que do tipo apressado, que eles achavam engraçado que os europeus eram muito rápidos, assim, eles pareciam estar sempre com pressa, fazendo as coisas correndo pra lá e pra cá, e eles ficaram com fama de apressado, de rapidinho, acho que seria uma coisa mais próxima pra nós de rapidinho. A cor da pele não era fundamental, outras coisas chamavam essa atenção, ou um tipo de chapéu, ou um determinado hábito, pra tu ver como essa coisa é um construto linguístico cultural, cara. De pegar e olhar pra cor da pele, tá ligado? Tem milhões de outras coisas que podem chamar a atenção numa pessoa, ou mesmo num grupo de pessoas. Enquete, qual ideia progressista é mais ilógica? A, lugar de fala, B, apropriação cultural. Ixi, aí é outro. Bom, já fiz vários vídeos aqui falando disso também. Apropriação cultural, o que virou também. É o que eu sempre falo assim, né? O conceito nasce boa, a sociedade o corrompe. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.